Vamos dar sequência ao nosso segundo Fórum Regional Sudeste da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, com o tema O Município e os Desafios da Pós-Modernidade. O evento é uma realização da Delegacia Regional Espírito Santo, da ANPM, da Associação dos Procuradores Municipais de Vila Velha e da Associação dos Procuradores Municipais de Vitória. Mais uma vez, queremos registrar aqui os nossos agradecimentos à Softplan, nossa patrocinadora, que, aliás, fará um sorteio. Aqueles que estavam aqui ontem, nós informamos que temos lá na recepção post-it, escreva uma frase sobre o que você pode fazer de melhor na sua procuradoria, o que fazer para melhorar a sua procuradoria. Uma frase simples, mas não esqueça de colocar seus dados, porque ao fim, colhe esse post-it no painel que está lá na recepção. No final, nós faremos, final do evento, após a palestra do ministro, nós faremos o sorteio de um Kindle e outros brindes que a Softplan vai nos ofertar. Então, estão todos convocados ao desafio de fazer uma sugestão para a melhoria da sua procuradoria e concorrer aos prêmios. Muito bem, esse evento tem também o apoio inestimável da FDV. O professor Helder já nos honra aqui com sua presença, tão gentilmente. Professor Helder, queria aproveitar para manifestar aqui nosso sincero agradecimento à senhora, toda a equipe da FDV, que tão carinhosamente está nos acolhendo neste evento. Também agradecer ao OAB Seccional do Espírito Santo, à Federação dos Procuradores Municipais do Rio de Janeiro, Associação dos Procuradores Municipais de São Paulo, também de Fortaleza, João Pessoa, Porto Alegre, as associações locais do Espírito Santo, Aracruz, Cachoeira-Itapemirim, Cariacica, Guarapari, Linhares, Serra e Viana, os nossos colegas apoiadores, o nosso muito, muito obrigado. Nosso próximo painel tem como tema os desafios das políticas públicas para a efetivação dos direitos fundamentais. Vamos convidar nosso colega, coordenador científico do evento, Tiago Viola, para que presida a mesa. Para nos falar sobre saúde no contexto da inter-relação público-privada, um bem público, um bem de consumo, um direito humano fundamental com vista à universalidade, está conosco a professora Elda Coelho de Azevedo Singer, livre-docente da Universidade do Rio de Janeiro, pós-doutora em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em bioética pela Universidade de Brasília, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais aqui pela Faculdade de Direito de Vitória, também mestre em enfermagem pela Federal do Rio de Janeiro, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória, graduado em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal do Espírito Santo, coordenador do programa de pós-graduação em Direito aqui da FDV, coordenadora de pesquisa dessa mesma instituição, é também coordenadora do grupo do BioGEP, Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Políticas Públicas, Direito à Saúde e Bioética. Professora, doutora, me permita parar a leitura do currículo pelo meio. Muito obrigado, professora Elda. Também nos honra aqui com sua presença, festejado professor Adriano Pedra, que nos falará sobre deveres fundamentais das pessoas e efetivação de políticas públicas. Doutor Adriano, doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais aqui pela FDV, mestre em Física Quântica pela UFES, especialista em Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional de Direitos pela Universidade Egli de Pisa, Itália, especialista em Economia e Direito do Consumo pela Universidade del Castilla-La Mancha, bacharel em Direito pela UFES, bacharel em Física também pela UFES. Realizou pós-doutorado no Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professor permanente aqui do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Ciências, mestrado e doutorado em Direitos e Garantias Fundamentais aqui da FDV. Professor. Formada a mesa,
Doutor Tiago Viola tem a palavra. Queria agradecer a presença dos nossos palestrantes, da nossa palestrante anfitriã, doutora Elda, nosso palestrante, doutor Adriano Pedra, que hoje vão falar um pouquinho para a gente dos desafios da efetivação das políticas públicas, das quais nós tanto falamos nesses 3 dias de evento aqui. Discutimos como nós podemos atuar para auxiliar não só o gestor, mas os outros atores republicanos a efetivar essas políticas públicas. E agora nós vamos poder aprender um pouquinho mais com pessoas que discutem diuturnamente essas políticas públicas. Muito obrigado. Vou passar agora o microfone para a doutora Elda. Bom dia, boa tarde. Eu queria cumprimentar vocês. Eu muitas vezes estive como aluna ou sentada nos auditórios. Eu sei como é o pós-prandial. Depois que nós nos alimentamos, bate um sono que é natural da nossa condição de ser humano. Então, como eu tenho consciência disso, eu vou procurar falar pouco e, de maneira bem objetiva, o que penso acerca do tema que me foi proposto. Então, em respeito a vocês, e eu também tenho uma banca de doutorado, uma banca belíssima de doutorado, de uma orientanda agora, às 4 horas, então vocês podem ter certeza que eu serei bastante sintética na minha fala. Bom, toda fala, o sujeito que fala, ele fala de um lugar de fala. Quando nós ouvimos alguém, nós precisamos pensar qual é o lugar de fala daquela pessoa. E eu me sinto muito confortável em falar de 2 lugares. Eu militei na área da saúde por quase 30 anos, na Universidade Federal do Espírito Santo, como professora da Universidade Federal do Espírito Santo, trabalhando com bioética, com direito à saúde e com políticas públicas de saúde, com a gestão da saúde. Fui gestora da saúde, fui consultora do Ministério da Saúde, consultora da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde, da OPAS e da Organização Mundial de Saúde. Estou dizendo isso porque os problemas ligados ao município e a questão da efetivação do direito à saúde me são muito caras. Eu sou uma municipalista, eu sou uma defensora da municipalização, e em cima deste lugar de fala é que eu pretendo me pronunciar nesse momento. Mas um outro lugar de fala que eu ocupo é o lugar de uma professora de direito, que tem também uma formação em direito, e que vivencio os debates do direito constitucional e da efetivação do direito fundamental à saúde a partir da Constituição de 88. Mas eu queria, nestes 2 lugares de fala, tendo a observação do lugar do direito e a observação do lugar da gestão em saúde, ponderar algumas questões com vocês. Talvez eu seja, neste auditório, uma das pessoas, não mais velha, mas com maior número de anos, porque isso é diferente. Talvez eu seja uma das pessoas com o maior número de anos vividos. E nestes anos vividos, eu tive a única vantagem do número de anos vividos, é a oportunidade de ter experienciado coisas a mais do que quem é mais jovem do que a gente. E eu tive o privilégio de viver a efervescência da Constituinte. Eu tive o privilégio de participar do movimento da reforma sanitária, que foi o movimento que
nos levou a este belo edifício chamado SUS, que está consignado no capítulo da saúde na Constituição. Muitas das coisas que fundamentaram cada um desses artigos fizeram parte do debate encetado no qual eu estava presente, sentada redigindo textos que iriam municiar os deputados e os senadores, naquele momento, os constituintes, para que eles pudessem, então, aprovar o SUS e aprovar a política pública de saúde. Então, eu quero dizer que eu vivi o antes de 88 como gestora da saúde e vivi o pós-88 e vivo como que a saúde se modificou. Eu não sou saudosista, não tenho saudosismo nenhum. Eu acho que foi ótima a mudança. Eu vivi o tempo dos indigentes, que só tinha valor para a detenção do direito à saúde aqueles que tinham carteirinha do antigo INAMPS. A época da exclusão absoluta, de que só era sujeito de direito o trabalhador que tinha carteirinha do INSS, do antigo INAMPS. Porque o trabalhador rural tinha a carteirinha do FUNRURAL, que servia de muito pouco. Ora, este movimento de universalização da saúde, trazendo a saúde como um direito de todos e dever do Estado, foi fruto de lutas duras, encetadas, na qual tensionavam o privado e o público. A mesma luta que nós vivemos hoje, vivíamos naquela época, antes de 88. Com uma diferença. Naquele momento, havia toda uma mobilização social lutando com o mesmo propósito. Atores das mais diversas facetas lutavam com um propósito único. Sindicatos, associações, universidade. Atores os mais diversos lutavam pela garantia do direito à saúde, consignado na Constituição, que nos deu este belo capítulo da saúde na Constituição. Nós vivemos hoje um momento tão grave, ou se não mais grave, do que o que vivíamos antes de 88. Sabe por quê? Porque o desmonte da estrutura do SUS foi efetivado. O desmonte está posto. Rasgou-se o capítulo da saúde da Constituição sem se rasgar o texto constitucional. Rasgou-se o espírito da Constituição sem que se rasgasse o texto constitucional. Ora, o que eu estou querendo dizer é que a situação hoje é pior por alguns motivos. Naquele momento, a sociedade estava mobilizada para garantir a inclusão de todos no direito à saúde. Ora, quando o SUS surge em 1988, ele surge a partir de 3 princípios de doutrina que nos são muito caros. O princípio da universalidade, direito de todos e dever do Estado. O princípio da integralidade, ou seja, não é um pacote básico da saúde, não é o mínimo existencial, não é um pacote de medicamentos, não é um rol taxativo de direitos a determinados medicamentos, mas o princípio da integralidade, no qual está
consignado, do ponto de vista interpretativo, que a integralidade doutrinariamente se coloca como a possibilidade de garantir a todos o máximo de saúde possível num dado tempo histórico. Num dado tempo em que o estado da arte nos permita, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de expertise, do ponto de vista de políticas, termos a integralidade das nossas necessidades atendidas. E o terceiro princípio do SUS, de doutrina, que é o princípio fundamental para nós, o princípio da equidade, ou seja, que todos tenham, não igualmente, mas desigualmente, o atendimento às suas necessidades na medida da sua desigualdade. Ora, estes três princípios de doutrina do SUS foram consolidados a partir de 3 ou 4 princípios de organização do SUS. Nós temos o princípio da regionalização, o princípio da hierarquização, que trabalha a questão do sistema único de saúde, enfim, outros princípios, mas todos eles baseados na ideia da municipalização da saúde. Bora, por que eu fiz esse histórico? Eu fiz esse histórico porque o SUS é fruto de um projeto assinado pelos principais líderes da saúde do mundo e governos do mundo, chamado Declaração de Alma-Ata. Pela questão da Declaração de Alma-Ata, nós teríamos até o ano 2000 saúde para todos. O princípio posto era, na Declaração de Alma-Ata, saúde para todos no ano 2000. No ano 2000, nós não alcançamos saúde para todos. Milhares e milhões de pessoas não têm acesso a nenhum serviço de saúde no mundo. Agora, no final de 2018, 2.000 líderes do mundo inteiro, chefes de Estado, ministros da saúde, se reúnem, os maiores especialistas do mundo na saúde se reúnem e renovam a Declaração de Alma-Ata, com a chamada Declaração de Astana. Pouca gente sabe disso. Declaração de Astana. Por que eu estou trazendo esses dois documentos? Vocês podem estar dizendo assim, olha, ela foi chamada aqui para discutir a questão da relação público-privada na saúde e para discutir como que essa saúde se efetiva no plano municipal. E eu queria dizer que estes dois documentos são de fundamental importância para nós. Por que são de fundamental importância? Porque estes documentos trazem, nos seus incisos, nos seus artigos, uma questão que atinge vocês, procuradores municipais. Porque estas declarações afirmam que o único modo de alcançar saúde para todos passa pela atenção básica. Atenção básica de saúde. Não se efetiva o direito à saúde com a judicialização da saúde. Não se efetiva o direito à saúde para todos, universal, integral e igualitário e equânime, com fornecimento de atenção secundária, terciária e quaternária. Estes documentos, que são os dois mais importantes documentos internacionais sobre a saúde, eles mostram que a efetivação do direito à saúde só poderá ser
garantida, a concretização, melhor dizendo, do direito à saúde, só se dará para todos, integralmente e equanimemente, se os estados, se o Estado, vamos dizer assim, se o Estado investir na atenção primária. E quem é responsável pela atenção primária é o município. Então, eu diria a vocês que para que nós possamos ter alcançado o objetivo do direito à saúde para todos de forma plena, integral e igualitária, só será possível se os municípios garantirem de forma plena a atenção primária. Parece tão simples, mas não é. Aí é que mora o problema. O que é atenção primária? Atenção primária é a prevenção, atenção primária é a promoção da saúde. E eu vou dizer uma coisa que talvez vocês não saibam, porque muita gente da saúde não sabe. 90% dos problemas de saúde das pessoas se resolve na atenção básica. As estatísticas mostram isso, não sou eu que estou dizendo. 90% dos problemas de saúde das pessoas são resolvidos na atenção básica. É com a puericultura, é com a atenção à gestante, é com o controle da hipertensão arterial, é com o controle do diabetes, é com a vacinação, é com a atenção básica, é com a vigilância sanitária, é com a vigilância epidemiológica. Porque é uma ignorância alguém dizer que não é usuário do SUS. Porque 100% dos brasileiros são usuários do SUS. Você pode não ir a um hospital do SUS. Você pode ter sua Unimed da vida, seus planos de saúde da vida, ser muito rico, mas o mais rico dos brasileiros, ele faz uso do SUS. E fazendo uso do Sistema Único de Saúde, ele o faz na perspectiva da vigilância sanitária, na perspectiva da vacinação, na perspectiva da vigilância epidemiológica, que são cuidados básicos de saúde. Ou seja, todo cidadão brasileiro é usuário do SUS, em maior ou menor grau, em maior ou menor nível. Ora, mas prestem atenção no que eu disse. Essas duas declarações, a declaração de Alma-Ata e a declaração de Astana, afirmam, os principais estudiosos da saúde coletiva no mundo afirmam que 90% dos problemas de saúde das pessoas se resolve na atenção básica. Gente, apenas 10% se resolve na atenção secundária, terciária e quaternária. Mas olha que incoerência. 90% dos recursos da saúde pública estão alocados na atenção secundária, terciária e quaternária, que não está na mão do município. Esse é um problema. Ora, se 90% dos problemas de saúde das pessoas se resolve na atenção básica, por que é que 90% dos recursos da saúde estão alocados no Estado e no governo federal e não nos municípios? Há uma incoerência que precisa ser trabalhada por nós. Precisa ser entendida por nós. É a importância do município. De nada adianta municipalizar a saúde se não municipalizar o dinheiro. O governo do Estado tem legislação própria sobre a questão da transferência de recursos para o município na saúde. E o que fez o governo do Estado? O atual governo, eu falo da academia é um lugar de muita tranquilidade, que a gente fala sem nenhuma preocupação, ou pelo menos não devia ter, né?
O governador Casagrande, no seu último mandato, sem ser esse, ele aprovou, lá no seu mandato, uma lei, claro, a Assembleia, né? Mas ele aprovou uma lei de que o Estado teria responsabilidade de transferir X% para o município. E ele transferiu durante um tempo. No último ano do seu governo, ele não transferiu. Paulo Artung entrou, não transferiu os recursos para o município. Porque dinheiro é poder. Dinheiro é poder. Ora, não, e hoje o Casagrande ainda não transferiu o dinheiro dos municípios. Tem uma dívida com os municípios enorme. Isso precisa ser da informação de vocês, procuradores municipais. Não transferiu o dinheiro, mas transferiu o serviço. Ora, o serviço foi municipalizado, a assistência foi municipalizada, mas o dinheiro não foi municipalizado. Ora, como é que os municípios vão sobreviver se o Estado concentra o recurso, se o Estado brasileiro sistematicamente vem prorrogando a DRU, a desvinculação das receitas da União, sistematicamente há anos. Depois vem a PEC do teto dos gastos. E o Estado continua não transferindo para o município. Os municípios estão arrochados na questão da saúde. Eu não entendo as outras coisas. Mas na questão da saúde, os municípios estão arrochados. Porque eles receberam um pacote enorme de serviços que foram municipalizados, mas não receberam o recurso que é de responsabilidade do governo estadual e do governo federal. Ora, vejamos, lembrando, de uma maneira sistemática, se a responsabilidade pela atenção básica está nas mãos do município, se o município é o responsável pela atenção básica, ele precisa ter o recurso do governo federal para a execução da atenção básica. Agora, por que é que o dinheiro está na mão da iniciativa privada, que é outra questão que nós precisamos ver? No estado do Espírito Santo, em torno de 80% do dinheiro da saúde, do dinheiro público da saúde, está nas mãos do privado. Porque não me venham dizer que as organizações sociais não são privados. Porque eu aprendi, há muitos anos, que tem 1000 configurações de natureza jurídica para esses entes todos. Mas o que diferencia o ente público de um ente privado é o interesse público e o interesse privado. Público é aquilo que tem interesse público. Privado é aquilo que tem interesse privado. Por que que a gestão dos serviços de saúde se encontra nas mãos das organizações sociais de saúde? Eu fiz uma pesquisa que durou 4 anos, envolvendo 8 universidades brasileiras. Fundação Oswaldo Cruz, Federal do Rio de Janeiro, a USP, Federal de Minas Gerais, várias instituições. Eu coordenei a perna da pesquisa que estudou as organizações sociais da saúde. A pesquisa tinha várias pernas. Nós estudamos o complexo econômico e industrial da saúde. E eu fiquei responsável por mergulhar nas organizações sociais da saúde. E eu explico por que eu vou discutir isso a partir do município. Por conta da relação e do tensionamento público e privado. Sabe por quê? Porque as OS nunca se interessaram no passado pelos municípios. Mas quando elas já tinham abocanhado todos os serviços, ou quase todos os serviços, a gestão dos serviços hospitalares e de radiodiagnóstico, elas agora, já abocanhamos tudo, agora vão pegar os municípios. Começa o processo de transferência da gestão municipal para as organizações sociais. Essa fala é incômoda, talvez incomode a muitos de vocês também. Esta fala é incômoda. Mas é claro que as organizações sociais, gestadas, que é o modelo de gestão hoje posto,
gestadas lá no governo Fernando Henrique, num projeto de Bresser Pereira, do plano de reforma do Estado, pensou este modelo de privatização sobre o nome bonito de organizações sociais da saúde, sobre a pecha do servidor público e do serviço público, de que o serviço público, o servidor público era ineficiente, que o serviço público era não econômico e que o serviço público não era transparente, era lugar de corrupção. Estes 3 pilares sustentaram o plano Bresser e sustentaram o plano de reforma do Estado no governo Fernando Henrique. Trazendo que o Estado era incompetente, o gestor público era incompetente, era ineficiente, portanto ineficiente, que o Estado custava caro e que não havia transparência, havia corrupção. Olha que interessante. A corrupção está posta em quase todas as organizações sociais desse país. Eu estudei, mergulhei, tracei um perfil das 10 maiores organizações sociais da saúde no Brasil. Elas são verdadeiros conglomerados. Elas estão espalhadas por todo o país. A ProSaúde, que nós acabamos de assistir, dos seus conluios com a Igreja Católica no Rio de Janeiro, como tem o conluio no Espírito Santo, da OS, que gerencia o Hospital Jaime dos Santos Neves, com a OS do Hospital Evangélico. Estas organizações são altamente lucrativas. O jornal Folha Econômico listou entre as empresas mais lucrativas do país a SPDM, que é uma das maiores OS, a OS mais rentável do país. Eu estudei as 10 maiores OS do país por rentabilidade. E é muito interessante, porque o contrato, porque a natureza jurídica dela não pode ter lucro. Mas elas são inseridas no ranking das mais lucrativas. Ora, é claro que tem lucro. É claro que tem lucro. Quem são os donos das OSs? Pega nos portais da transparência, eu peguei, tem um livro publicado sobre isso. Pega nos portais da transparência, eu tenho todos esses dados. Você não encontra o salário de nenhum dos gestores das OSs. São poucos que têm. Tem gestor da OS ganhando 400 mil reais, 300 mil reais. Ou isso não é lucro? Claro que é. Ou tem dono ou não tem dono. Mas essa é a forma mais banal de lucro, porque a grande lucratividade das OSs, ela está na compra de serviços, no desmonte do serviço público, no desmonte do concurso público, que é do espírito constitucional também, da igualdade de contratação. Quem são os prestadores das OSs? São empresas, os médicos viraram empresas. As organizações estão terceirizadas, quarteirizadas. A pejotização é um fenômeno jurídico que nós precisamos avaliar. Os trabalhadores da saúde viraram PJ. E nesse processo, nós vemos no Espírito Santo, todos nós sabemos disso, é porque fica escamoteado, claro, mas nós sabemos disso, as brigas entre as corporações, dos anestesistas, dos ortopedistas, de não sei o quê, para pegar e para abocanhar esse ou aquele serviço. Não estou falando de uma corporação aqui ou dali, eu estou falando de uma lógica do sistema que captura o trabalhador e o transforma nessa disputa que não poderia haver. Não é um problema da categoria médica por si só. É um problema da tensão entre público e privado, do desmonte dos concursos públicos, do desmonte do servidor público. Mas vamos ver os 3 pilares
do Plano Bresser, que o público não era econômico. As OS consomem, em alguns casos, eu levantei, eu tenho esses números, 10 vezes o que consome um serviço com gestão pública. Eu não estou defendendo nenhuma coisa nem outra, eu só estou dizendo que nós temos que pensar no modelo. Se o pilar era a transparência, por que o salário dos gestores não estão ali? Por que o contrato inicial, o contrato de gestão inicial, que deve ser baseado no controle das metas, as metas não estão postas, as metas são subjetivas, abertas. Por que é que no Estado do Espírito Santo, por exemplo, serviços e OS que não prestaram conta tiveram aditivos contratuais de milhões? Peraí, mas o meu município não tem OS? Ora, se o seu município não tem OS, em breve terá. Se o seu município não tem OS, em breve terá. E alguém ganhará com este processo. Não é o trabalhador da saúde. Não é o trabalhador da saúde. Quando você pega um contrato de gestão, eu analisei milhares de contratos de gestão. Eu peguei contratos de gestão das 10 maiores OS. É impressionante. Você começa com o primeiro contrato, sei lá, 1 milhão. O primeiro aditivo são 4 milhões. O terceiro aditivo são 10 milhões. São cifras estratosféricas. E quem me disse que a eficiência pode ser comprovada? Porque eu só comprovo eficiência se eu tiver um processo avaliativo, de análise de efetividade. E nenhuma dessas OS tem análise de efetividade. Claro que não. É muito fácil uma OS ser eficiente, por exemplo, o Jaime dos Santos Neves. Aí vocês analisam no campo municipal, as unidades de saúde. Você recebe um aparelho novo, todo montado, equipamento que eu digo, né? Um equipamento novo, um prédio novo, todo montado, todo equipado. Você recebe transferência de pessoal e você recebe rios de dinheiro para você administrar do jeito que você quiser. Ora, é claro que a atenção público-privada está posta. A iniciativa privada, o mercado, que perdeu lá em 88, deixou uma porta aberta, que foi o princípio da complementaridade. A saúde deve ser prestada prioritariamente pelo público, mas em caráter complementar, o Estado poderá comprar serviços. Essa perninha, complementar é residual, complementar é pouquinho, complementar é aquele município lá de Bitirama, no Alegre, pequenininho, que não tem como ter um tomógrafo, ele compra um serviço no Alegre, ele compra um serviço em outro lugar. Complementar é residual, mas hoje 80% dos recursos da saúde estão na mão da iniciativa privada. Isso não é complementar. Quem virou residual é a gestão pública. Eu queria dizer, então, a vocês, eu não sei, eu perdi um pouco a questão da noção do tempo. Quanto tempo? 5 minutos eu fecho. O que eu queria dizer a vocês é o seguinte: vocês, procuradores, têm uma responsabilidade tremenda. Uma responsabilidade de entender qual é o espírito da Constituição e como é que esse espírito é rasgado todos os dias. A responsabilidade de compreender que o projeto do SUS passava por prioridade da atenção básica que deve ser feita no município. Mas não se faz atenção básica sem recursos. Não se faz atenção básica sem recursos. O Estado transferiu o serviço, a responsabilidade, não transferiu o dinheiro. Que mecanismos jurídicos os municípios podem ter para além das negociações políticas, obter a transferência desses recursos? Eu não sei, vocês é que são os... E eu disse na abertura,
entendo vocês e vejo vocês a partir do princípio da autonomia. Vocês não são procuradores do prefeito. Vocês não são advogados dos prefeitos. Vocês são, sim, advogados, no sentido, procuradores, no sentido da defesa, do cuidado, do zelo, para que os prefeitos, para que os gestores públicos não tomem atitudes incompatíveis com o sistema jurídico que está posto. Compreender este lugar de fala de vocês, esse lugar de caneta de vocês, é fundamental para que vocês possam executar aquilo que está posto a vocês como responsabilidade, como missão, que é a missão, certamente, de garantir que as políticas públicas municipais, e no caso em que defendo, a política pública de saúde, seja feita, não de forma a beneficiar uma minoria, que é o mercado, mas que é maioria em poder. O poder comanda as vontades dos gestores. O complexo econômico e industrial da saúde tomou conta das esquinas da cidade. Nós estudamos as farmácias. Essas belas farmácias que tomaram as principais esquinas da cidade, que nos encantam, fazem parte do complexo econômico e industrial da saúde. A judicialização da saúde precisa ser vista na perspectiva de garantia da integralidade, mas não da garantia da saúde como um bem de consumo. Saúde não é bem de consumo. Saúde é direito e não tem nada a ver com bem de consumo. Bem de consumo é esta blusa, é este belo terno, com esta gravata linda do meu amigo Adriano. Isto é bem de consumo. Mas saúde não é bem de consumo. A judicialização não pode se prestar para encher os bolsos da mais rentável indústria do mundo. Não sei se vocês sabem. O complexo econômico e industrial da saúde é a indústria mais rentável do mundo, mais rentável do que a indústria de armas. Vocês sabiam disso? E é ela que comanda os desejos e as políticas. Se vocês querem saber, nós precisamos pensar cada movimento que fazemos, pensando quem está direcionando a nossa caneta. Eu queria encerrar minha fala registrando a presença do meu querido amigo Anselmo Laranja, um amigo querido que fez doutorado aqui conosco e tem uma belíssima tese sobre desjudicialização. Eu estou estudando de novo o seu livro, ganhei, e eu quis fazer esse registro público da admiração que tenho pelo trabalho que foi desenvolvido. Um abraço a todos vocês. Queria agradecer mais uma vez a doutora Elda pelas belíssimas palavras e com o dom da oratória que lhe foi concedido. É sempre muito impressionante ver você falar. Muito obrigado.